Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente. Hoje a gente reuniu 3 juristas aqui, 3 advogados, Inácio Queiroz, Rômulo Oliveira, Jonathan Pontes. Estão debatendo aí alguns temas que fazem parte da pauta nacional aqui no Brasil. Especificamente agora, o 8 de janeiro, os atos do 8 de janeiro. Primeiro, para entender um pouco onde vocês situam a leitura, existem várias narrativas aí, de debate político, inclusive, de que foi só os bolsonaristas que foram responsáveis por aquilo. Há quem pense, já quem defenda que foram bolsonaristas e a esquerda infiltrada e fazendo aquilo dali. E há quem pense que, na verdade, tem os dois, cada um a seu interesse. Qual é a leitura que vocês têm, em linhas gerais, dessas narrativas e do que aconteceu ali no 8 de janeiro? Bem, primeiro, para mim, uma palavra que define o 8 de janeiro, Luiz, é a vergonha. Tá? Eu, como brasileiro, me senti envergonhado de presenciar e assistir aqueles atos, tá? Sob nenhuma narrativa política, direita, esquerda, centro, você pode invadir a casa do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, ou seja, desrespeito às regras das instituições, para mim, independente. Eu estou colocando só como espectador naquele momento. Eu senti vergonha de ser brasileiro, meus compatriotas naquela situação. Agora, após a divulgação das imagens, eu entendo que o governo se equivocou. Errou na estratégia quando tentou barrar a CPMI. Se não tinha absolutamente nada a dever, nada a temer, que fizesse a CPMI para apurar, como foi dito pelo doutor Romulo no bloco anterior. O Supremo Tribunal Federal instaurou 3 inquéritos, vai apurar as responsabilidades. Então, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, naquele momento, em 8 de janeiro, era composto por 9 membros, sendo que desses 9, 2 foram nomeados pelo presidente Lula e 7 ainda estavam no GSI, mas tinham sido nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vai saber maiores detalhes, a responsabilidade do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, a responsabilidade do ministro Dias, o general Dias, que foi exonerado há pouco. Então, não é possível que a Agência Brasileira de Inteligência não tenha detectado aquela movimentação, aqueles momentos que antecederam o golpe. Tudo isso vai ser revelado. Existe muito material ainda nesses inquéritos que os advogados não tiveram acesso, que a opinião pública ainda não teve acesso, mas eu quero abrir esse bloco dizendo que eu me senti envergonhado com aqueles acontecimentos. Sob nenhum pretexto, sob nenhuma justificativa, eu estaria ali, por exemplo, defendendo um daqueles, vamos chamar, os mais humildes, que estavam iludidos, achando que iam de fato conseguir o golpe, ocupar e modificar o resultado das eleições. Eu acho que aqueles 3 meses, 2 meses e meio de acampamentos, eles estavam equivocados, mas de certa forma pacíficos. Não tinha nenhum episódio de violência, de fechamento de ruas, fechamento de avenidas. Estavam errados, mas pacíficos. Quando parte para agressão, quando parte para violência, perderam completamente a razão. Luiz, eu concordo plenamente nesse ponto com o Jonathan, no seguinte sentido. Realmente foi uma vergonha, né? E um show de excessos. Excessos daquelas pessoas que foram, que quebraram nossas instituições, enfim, que se infiltraram ali, fizeram aquele absurdo realmente que trouxe vergonha para o nosso país. Mas em especial, eu tenho que chamar a atenção até como jurista, como advogado, os excessos do judiciário. Excesso por quê? Não na prisão de alguns vândalos, mas no direito penal a gente tem um instituto muito rico, que é o princípio da individualização da conduta. Então, eu não posso medir com a mesma régua todo mundo que está ali. Isso é impossível, o direito penal não permite. E eu vou dar um exemplo, que esse é um tema que nós poderíamos passar aqui horas. Mas, por exemplo, nós temos preso hoje o ex-secretário de Segurança de Brasília, ex-ministro Bolsonaro, há 100 dias, por uma situação, o cara não estava nem aqui. O cara estava viajando a 8 horas de avião daqui do país. E hoje se encontra preso, né? Eu tive o cuidado de ler sobre a situação dele atual. O cara está preso, emagreceu 12 quilos. Então, para que serve uma prisão nesse estágio? Uma prisão, ela serve para contribuir para o processo e para a investigação. Ele está preso hoje por um crime que ele cometeu, Luiz, no cargo que ele exercia. Será que não bastaria afastar esse cidadão do cargo, que ele não mais cometeria crime pelo cargo? Então, assim, se ele não tem um cargo, ele não tem como cometer um crime por um cargo que ele não tem. Então, eu acho um excesso. Veja, hoje nós temos os vídeos aqui, que foram divulgados agora, tá lá o ministro do GSI.
Será que um cara vendo aquilo tudo sendo quebrado lá, passando por ele, todo mundo viu? Será que ele, ao permitir o pessoal dar água àquele pessoal, tendo conhecimento daquilo tudo, abrindo o elevador, pedindo para todo mundo descer? Então, assim... Você acha que ou todo mundo tratado como Anderson Torres ou todo mundo como Gonçalves? Veja só, como qual é a diferença veja, eu quero que você me entenda. Ele estava lá, no momento desse absurdo todo, e ele era o ministro GSI, o cara que deveria, inclusive, participar da segurança do governo, do presidente e da presidência, entendeu? Naquela oportunidade. E as coisas estão acontecendo, eu vejo muita gente dizer, não... essa questão do 8 de janeiro tem que acabar, mas eu acho que, ao contrário, isso deve haver uma investigação mais aprofundada, né? Nós temos erros demais aí com relação a excessos de tentar buscar culpados de forma premeditada. Veja, afastaram o Ibanez, afastaram o governador de Brasília, que ganhou no primeiro turno das eleições, há poucos dias tinha tomado posse. Colega advogado, inclusive. Por um colega advogado, Ibanez, ex-presidente da Ordem. Através, no meu sentir, de um Supremo que não era competente para julgá-lo. A Constituição diz que a competência é do STJ, quando se trata do governador. Enfim, apesar de haver o inquérito, esse inquérito de Alexandre de Moraes, que tudo é jogado nele, mas há um debate sobre isso, enfim. Um afastamento de uma forma absurda, afastou o governador, prendeu o ex, e hoje as imagens estão mostrando pessoas. Eu quero que a gente, como eu disse no início, que a gente meça as coisas com a mesma régua de proporcionalidade e não de conduta. Nessa sua tese, eu lhe pergunto, essa régua para medir na proporcionalidade da conduta serve também para, vou distinguir, o grupo que foi, entrou e quebrou e filmou quebrando. O grupo que apenas foi, mas eu não sabia que era para isso. E o grupo que ficou aqui financiando, alguém dizendo, eu financiei para quebrar, eu financiei para o cara ir, mas não para quebrar. Eu acho que eu estou entendendo. Qual o destino de cada grupo desse? Eu acho o seguinte, que qualquer pessoa em sã consciência, ela vai ter certeza e convicção que todos que estavam ali não queriam quebrar ali o Supremo. Tinha muita gente, eu digo isso, que eu tive contato, inclusive, com algumas pessoas que estão presas. Através de alguns amigos, pediram alguns auxílios na área criminal, e eu verifiquei vídeos, enfim, é algo, senhoras com crianças, um absurdo que aconteceu ali, na verdade. Agora, você não tem como acreditar, Luiz, que tinha muita gente ali fora, chegaram aqueles vandos, começaram a quebrar tudo, e muita gente ficou por ali, entrou, e foi o que aconteceu, inclusive. Muitos deles, centenas deles, foram ditos a essas pessoas, olha, vocês não vão ser presos, entra aqui, mas todo mundo tem que entrar aqui no 11, quando entraram no 11, todo mundo preso, foram para um lugar e ficaram presos. Criança, idoso, liberaram criança, alguns idosos estão, nós temos até uma colega advogada que se encontra presa ainda, que é Dito Cristina, não é? Advogado, estava lá, é militante de Bolsonaro, sempre participou ativamente, mas não se apresenta no inquérito, você procura o elemento... Você busca no processo, quando se busca... E pior, a Procuradoria, para finalizar, a Procuradoria, a gente, porque lá a ação tramita no Supremo, então o Supremo não é um órgão recursável, é um órgão julgador. Ela vai processar e julgar a ação. A Procuradoria, o Ministério Público, a gente tem esse condão de dizer que ela é o dono da ação. E ela já, por diversos pareceres, pediu a liberdade, por exemplo, do Anderson. E ele está preso por uma decisão de ofício de Alexandre de Moraes. Então, assim, são diversos absurdos que não condizem com a realidade de quem... Não, isso aqui é Bolsonaro, e agora soltaram esses vídeos e a gente... não viu a mesma força da justiça, por exemplo, com o ministro do GSI. Alexandre de Moraes, todo mundo pensava que ele ia prender, por exemplo, e ele intimou o cara para em 24 horas depois, e o outro está preso lá 100 dias. Agora, naqueles casos mais claros, em que há a filmagem do cidadão ou da cidadã quebrando, entrando, depedrando, tudo. Esse aí... Qual é o destino desse? Alguns já foram tornados réus, inclusive, né? Sem eles. O Supremo está nessa fase de receber denúncias, né? Porque há o inquérito, tudo isso ocorreu ainda em fase de investigação e fase de inquérito. O procedimento seguinte o remeter todas essas provas que foram colhidas, ou esses indícios, ao Ministério Público. O Ministério Público analisa,
formalizam a denúncia e essa denúncia é recebida ou não pelo Supremo. Nesses vocês acham que estão mais implicados criminalmente? Esses que tem vídeos são claros, pessoas quebrando realmente. Esses é que possivelmente vão ser recebidas a denúncia, haverá condenação, enfim. Né? Com certeza. Eu vou trabalhar aqui um pouco a partir do que Inácio traz. É importante que a gente historie os fatos para a gente não confundir. Né? Eu acho que quem planejou, se houve uma cabeça, 2, 5, observou bem uma coisa. O quadrante de segurança ali daquela região do Planalto, ele estava completamente interditado no dia 1º, naturalmente por conta da posse. Né? Então nenhum ato daquele poderia ter sido praticado naquele dia. Então se deixou arrefecer esse quadrante de segurança e uma semana após a gente viu os episódios do dia 8. Né? Então houve uma falha de segurança que aí, o que é que se investiga? Se ela foi coordenada, se ela foi feita por omissão, o que é que aconteceu? Nesse aspecto eu vou concordar com o Inácio. O afastamento do governador Ibanez foi completamente arbitrário. Já o pedido de prisão do secretário Anderson Torres, aí eu vou divergir. Porque, ora, você está na condição de ministro, você é exonerado num dia e nomeado secretário de segurança do DF. E aí, para que todos os telespectadores entendam, a segurança do Distrito Federal não é a cargo da Polícia Federal, não é a cargo do Exército, é a cargo da Polícia Federal do Distrito, da Polícia Militar do Distrito Federal. E para isso, recebe uma grande contribuição financeira, né? Tem um salário diferenciado. Lembre-se daquela história da PEC 300, era para equiparar o salário das outras polícias da UDF, exatamente por conta da prerrogativa de defender ali a Esplanada e a Praça dos Três Poderes. Então, naquele momento, o dono do plano de segurança era exatamente o secretário de segurança, que o que faz? Toma posse no dia e 2 dias depois pede férias. Sai de férias e viaja. Foi uma omissão premeditada. Aí é que tá. Eu não estou dizendo, eu estou narrando os fatos. E aí a investigação dá conta de que houve uma omissão de um agente público que não poderia naquela ocasião ter se omitido. Mas, então você... não, calma. A prisão dele, naquela ocasião ali, até porque ele demorou para se entregar também, né? Ela é justificada. O excesso de manutenção dessa prisão preventiva, eu vou concordar com você. Não, minha pergunta era só essa. Se você concorda com a prisão. Não. Com a prisão. Então você concorda com a prisão dele? Naquela ocasião. Porque ali, de fato, tinha os elementos justificadores de uma preventiva. Então você não acha que por ele ser um agente público, ele sendo afastado do cargo, não supriria esse afastamento da prisão? Deveria ser preso? Não. Sabe por quê? Porque naquela ocasião, e aí a própria busca e apreensão derrubou a sua tese. Porque se encontra com eles elementos de provas que hoje são utilizados em outros processos. Acabei de citar aqui a história da minuta. Então, naquele momento, havia a justificativa para a prisão preventiva dele. Hoje eu concordo com você. Já não existe. O que poderiam de oferir a partir da prisão preventiva do ex-ministro e do ex-secretário de Segurança Anderson, já o fizeram. Então, hoje, a manutenção dessa prisão, para mim, também é arbitrária. Então, passando desse ponto, vamos agora... Eu ia lhe perguntar assim, eu ia perguntar a vocês todos. Eu sei que essa pergunta é menos jurídica e mais política, mas qual é a narrativa que mais apetece aos senhores? É a de que todo o movimento é um movimento bolsonarista, todo é esquerdista ou misturado? Deixa eu colocar para você. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro, antes das narrativas, vem os fatos. Houve uma ocupação da sede dos Três Poderes. Ou não houve? Isso é um fato. Né? Tinham pessoas lá que estavam lá dentro e elas próprias estavam gravando, ou seja, fazendo prova contra si. Isso é um fato ou não é um fato? Isso é um fato. Então, a partir disso, a gente não discute. Isso aí está tudo muito claro e está tudo muito evidente para a população e para o Poder Judiciário. Agora, o que é que se discute? A participação de todos, de uma parte, de um conglomerado, de uma massa que foi. Então, o que é que se tem hoje? Na discussão desse inquérito, os 2 ministros divergentes são, pela ordem, o Nunes Marques e o André Mendonça. Eles dizem, assim como Inácio, doutor Inácio, que boa parte daquelas pessoas sequer deveriam ter sido citadas. Deveriam estar presentes naquilo porque sequer há crime. Porque não tem como individualizar a conduta. E aí eles são derrotados
nessa questão da recepção das denúncias, né? Por uma análise que é feita, inclusive, pelo ministro Gilmar. Ele diz, não, a individualização das condutas é premissa do direito penal. Agora, o direito penal também conhece o crime multitudinário, que é exatamente quando ele é cometido a partir do tumulto. Muitas pessoas cometendo crimes ao mesmo tempo. E aí não há de se falar de associação criminosa, de concurso de crime, não. Há de se falar de um tipo penal que é reconhecido, um tipo de crime, um elemento de crime que é reconhecido. Então, é importante que a gente traga isso para a gente não confundir as pessoas. Existem pessoas que praticaram condutas específicas, outras que praticaram condutas em concurso e outras que praticaram condutas multitudinárias ao mesmo tempo. Como é que vai ser feito isso? Aí, meu caro Luiz, aí eu vou concordar com o Inácio. Isso é tarefa do Ministério Público, do Poder Judiciário, de quem está à frente dessa condução. Em relação à narrativa, Luiz, eu tenho acompanhado esse debate, tá? Mas pessoalmente não vejo nenhum tipo de razoabilidade em alguns discursos bolsonaristas em afirmar que esse ato foi cometido por petistas que estavam infiltrados ou por membros da esquerda. E aí por uma razão muito simples. Qual era o objetivo de uma eventual infiltração? Por que, eu indago isso a você que está nos assistindo, por que o PT ou membros ligados ao presidente, ao Poder Executivo, iriam realizar esse ato antidemocrático contra o seu próprio governo, fragilizando o seu próprio governo? Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que com o tempo, daqui a pouco tempo, acho que esse ano de 2023 ainda, a gente vai saber maiores detalhes quando forem divulgados os elementos. E cada um, e aí voltando nesse debate um pouquinho jurídico, cada um vai responder de acordo com o que foi apurado. Exemplo, aqueles que invadiram e depedraram vão ter uma sanção maior, uma pena maior, até porque foram denunciados em crimes maiores, diferentes. Os que financiaram vão ser denunciados por uma outra razão e aqueles que planejaram. Então isso está sendo, por isso que foi dividido em 3 inquéritos. Há a acusação de instigação a crime, há o de financiamento de atos terroristas, há o de atos terroristas, há o de associação criminosa e depredação de patrimônio público. Então, são muitos tipos para poder serem auferidos. Para a gente fechar aqui, Jair Messias Bolsonaro melou a mão nesse 8 de janeiro e será responsabilizado por isso ou não? Você segura um pouquinho para responder no próximo bloco, a gente vai rapidinho. Se você quer ouvir a resposta aqui dos nossos especialistas, segura um minutinho só que a gente volta aqui no Frente a Frente.